Confronto de líderes no último sábado pela Superliga Masculina de Vôlei, vitória do Fiat Minas sobre o SESI São Paulo dentro da capital paulista, o ginásio da Vila Leopoldina. 3-1 para o Minas, que agora é o único time invicto na Superliga, 7 vitórias em 7 jogos e 21 pontos marcados, não ganhou nenhum jogo nem no tie-break. O Vôlei Renata não jogou nesse fim de semana e volta à quadra no próximo sábado contra o Goiás. Crônica Esportiva. Toque de Ouro, com André Heller. André Heller está aqui com a gente para falar sobre esse fim de semana da Superliga. Você já falava na semana passada, André, do tempo bom que o Vôlei Renata teve para treinar entre uma partida e outra, e a gente vê o time do Fiat Minas se desgarrando na competição. Já era esperado isso, André? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Já era previsto, o time do Minas é muito qualificado e o confronto deste final de semana contra a equipe do SESI, na casa do SESI, né, em São Paulo, só confirmou que a equipe do Minas é a equipe, por enquanto, que vem apresentando o maior volume de jogo. Enquanto isso, a equipe do SESI, que a priori pareceu uma equipe jovem que nesse início de campeonato parecia fogo de palha, vem se concretizando, vem se consolidando como uma das equipes mais competitivas. O jogo foi teve como resultado final a vitória da equipe do Minas, mas o SESI vendeu caro esse jogo para a equipe do Minas. É uma equipe que promete muito ainda, claro que é uma equipe jovem, mas ainda vai dar muito trabalho para outras equipes. Guarizo, do nosso lado, tivemos uma semana anterior, semana passada, que deveria ser bem mais tranquila de trabalho, mas tivemos algumas intercorrências, alguns atletas começaram a sentir alguns sintomas de resfriados e que nessa época do ano ainda de pandemia nos preocupou um pouco, então esses atletas foram imediatamente afastados, alguns deles inclusive foram testados para Covid e estamos muito felizes porque nenhum deles, daqueles que apresentaram alguns sintomas, nenhum deles apresentou um teste positivo, já retornaram às atividades hoje pela manhã, inclusive com ótima performance nos treinos. É uma semana importante para o Vôlei Renata, afinal de contas tivemos aí um período sem jogos, é uma semana de colocar a equipe em quadra novamente. Mas eu quero chamar a atenção, Guarizo, a dois dados estatísticos importantes para nós, né? Quando a gente vai compor a equipe, vai fazer as contratações e existe uma equipe multidisciplinar para fazer essas contratações, a começar pelo nosso gestor Fernando Maroni, passando por mim, pelo Maurício, pelo técnico e outros membros também, a gente vai pensando na melhor composição de acordo com o orçamento que temos. E a chegada do Lucão e a chegada do Evandro foram duas contratações muito importantes. E hoje, Guarizo, eles ocupam duas posições relevantes na estatística da Superliga. O Evandro Guerra, nosso oposto, número 17, por exemplo, ele é o 7º maior pontuador da Superliga. Nós que temos 10 pontos e alguns jogos a menos do que as outras equipes, ele ocupa a 7ª posição nesse quesito com 98 pontos. Em contrapartida, o Lucas Satkamp, o Lucão, mais conhecido Lucão da seleção, número 16, ele é o nosso melhor sacador se considerarmos o número de aces, o número de pontos de saque marcados nessa competição, mesmo que nós tenhamos jogos a menos que os outros adversários. O que eu estou querendo dizer é que são dois jogadores importantes, claro que equipe como um todo, eles estão nesse contexto, ainda não apresentou o melhor, isso é muito natural, porque ainda nem alcançamos a metade do turno, é normal que a equipe ainda não tenha alcançado sua melhor performance, porém esses dois atletas que são importantes para a nossa equipe já estão se destacando nas estatísticas. Então a gente vai ver também no sábado, né, já que não foi nada de grave esses casos, esses sintomas gripais, a gente vai ver um time muito bem preparado fisicamente também nesse jogo contra o Goiás.
Muito bem preparado, Guarizo, muito bem colocado por ti, porque inclusive a nossa estratégia com esses jogadores que foram afastados com sintomas de resfriados, que eles não deixaram de treinar, Guarizo, eles treinaram isoladamente, cada um deles treinou isoladamente o trabalho físico com os professores Flávio Siciliati e Rogério Ramones. Então eles fizeram esse trabalho, eles não deixaram de trabalhar não. Eles tiveram alguns sintomas de resfriados, claro que a gente sempre esperou desde o início que não fosse Covid, isso acabou se confirmando, mas eles continuaram trabalhando e trabalhando duro, isoladamente, e agora no próximo sábado teremos equipe completa, meu amigo. Estaremos lá para acompanhar. Grande abraço, André Heller, boa semana para você. Um abraço, Marco Guarizo, um abraço a todos que nos acompanham. Até a próxima semana.